Senhorela, vem cá. Vem cá. Vem cá. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, sim, mas agora não vai aparecer. Boa noite, prof. Boa noite, Lucilena. Tudo bem? Tudo jóia. Cachorrinho vai dar aula junto? Quer ver? Vem cá, vamos ver se ele vem. Senhorela, ó. Vem. Olha lá, ó. Ai, que bonita. Cachorrão. Aqui, ó. Nossa, enorme, né? Que linda, linda. Linda mesmo. É tua parceira aí? É, parceirona. Que bom, né? Essa não trai a gente. Nunca, Ai, né? nunca, Nunca. verdade. E aí, estudou bastante, Lucilena? Ah, estou estudando um pouco, né? A minha A matéria gente, não, tinha coisa pra caramba, a né? gente nunca acha que é o suficiente, né? É, Mas tem mais estudando. mas o Tem mais... raciocínio lógico da FEPES, eles judiaram. Muitos temas, né? Você é do raciocínio lógico? É? Ah, achei que fosse do administrativo, direito administrativo. Não, eu tenho cara de professor de direito, mas dou aula de matemática. Ah, então legal. Mora em Curitiba? Sim. Ah, eu moro em Santa Catarina, eu já estou para cá. Ah, você já está aí do lado. Eu moro em Bom que acabou Balneário. os bloqueios, né? Aham, eu estou em Balneário, Camboriú. Eu dei Lugar... aula no Ronaldo Bandeira o ano Ah, passado. eu já fiz com o Ronaldo Bandeira, é bem legal, né? É, eu dei aula Então, lá o ano passado. beleza. Então, vamos começar, será, professor? Tá todo Estou mundo esperando aí? o Márcio dar o aval para mim. Ah, não São está 7 horas, liberado? eu estou só esperando ele dar o aval para mim. Ah, então beleza. Então, vou preparar aqui o material também, professor. Até. Até. Boa noite, professor. Olá, Cecília, tudo bem? Roberta. Roberta, agora eu vi. Ah, Roberta Varela. Ah, você eu Tudo bem? conheço. Você eu conheço. Já de outros carnavais. Por que, que, Exatamente. por que que eu Preparada não para estou esse concurso, aparecendo na Roberta? tela, será, professor? Oi? Oi, Será que eu não Lucilene? liguei a câmera, que não parece minha cara? Como é que da Roberta apareceu? Tem Acho que que, você não ativou a câmera. isso, Lu, Uhum. tem que do lado do microfone tem a Uhum. câmerazinha. Então, primeiro Aparecer. vou passar um perfume antes de eu aparecer. Ah, isso é importante. Eu vou ativar. Eu tô no celular, eu vou entrar pelo computador, que é melhor, eu já saio. Só aqui, o Márcio me dando aval, a gente já inicia. Ah, sim, vi aqui a câmera. Ela está fechada mesmo. Ah, agora apareceu a Lucilena. Oi, Apareceu? Lu. Oi, tudo bem? Estou te esperando aqui amanhã. É depois da prova que a gente vai se ver. Ixi, vamos tomar Amanhã um ainda tem chá. que dar a revisão da revisão. Aham. Então, domingo nós vamos ali na Avenida Atlântica tomar um chopp. Ah, tá frio aí ou não? Não, tá gostoso, tá bem bom. Durante o dia tinha praia, tava cheia a praia, a cidade. Mas Ah, agora à aqui noite em está Curitiba um tá frio. ventinho, assim. Tá um vento agora à noite. Eu saí agora há pouco, tá ventinho, mas não tá frio, não. Não, tá. Mas Eu a tô com esse praia de moletom, né, Lu? Não, tá 19 capaz, graus aí em Camboriú. Ah, né? Bem nossa. gostoso. Não, Roberto, o povo tava tomando sol, tava lotada a praia. Tava na beira da areia, ele é quente. Máxima hoje em Camboriú foi 23 graus. É, tava quente ali, nossa. Aqui É, que tá Então eu frio. vou ter que mexer na minha mala, então. isso. Deixa eu sair daqui do celular. Então vai. Bom,
vamos iniciar então. O Márcio deu aval aqui para mim. Partiu. Então, vamos lá. Bom, eu coloquei para vocês o conteúdo programático de raciocínio lógico, né? Nós temos 15 questões e eles podem ser desses temas que a gente vai mostrar aqui, tá? Estruturas lógicas, lógica de argumentação, diagrama lógico. O item 1, 2 e 3 é lógica. Do 4 em diante até o item 12, matemática. O item 13, tudo isso que vocês estão vendo, lógica proporcional, tudo é estruturas lógicas. É a mesma coisa, tá? E o item 14, matemática. O item Só um pouquinho, 14... professor. Oi, pode falar, Eu Roberta. acho que o fone da Lu tá aberto. Mas eu tô tendo, então, com fone, deixa eu ver aqui. Tava um barulho. peraí. Obrigada. Nada. Vou arrumar aqui. Desculpa aí interromper. Que isso. Tá? E o item 14, aí é matemática, é a parte que envolve continhas com frações, com números reais. O item 15, razão, proporção, divisão proporcional. 16, 17, matemática. E o item 18, eu não encontrei nenhuma questão, mas o item 18 são aquelas questões de psicotécnico, de sequência. Não encontrei nenhuma questão da FEPESE sobre o item 18 para vocês, tá? Mas pode cair essa parte de psicotécnico. Eu não sei se vocês acompanharam ou não as aulas que eu gravei para vocês, mas desses temas aqui, o que vocês não podem estar falhando? A parte de equivalências e negações lógicas, que é o item 1 do edital de vocês, não pode falhar. Tem que lembrar de todas aquelas regrinhas de equivalências e negações. O item 9 e o item 10 sempre cai nas provas da FEPESE, análise combinatória e probabilidade. Então, só dessa parte de estruturas lógicas, probabilidade e análise combinatória, que é o item 10, são 6 questões da prova de vocês. Então, se analisar assim, é o que mais cai. Probabilidade, análise combinatória e estruturas lógicas. Geometria básica. Toda prova da FEPESE que tem geometria, cai geometria. O problema é que o assunto geometria básica, ele é muito grande. Ele pode envolver área, pode envolver volume, pode envolver um monte de coisa. Então, o item 11 ele é gigantesco. O que vocês estudaram, fica com isso, não precisa estudar mais nada amanhã. Se vocês quiserem dar alguma estudadazinha amanhã, foca em cima de probabilidade, análise combinatória e estruturas lógicas. Porque os outros temas que estão no edital de vocês, o que vocês estudaram ficou. Se está bem fundamentado, ótimo. Se não está bem fundamentado, paciência. Não vai ficar correndo atrás, que você não perde muito tempo com isso, tá bom? Professor, Pode falar. matrizes, essa matéria não caiu lá. O item 5, o item 6 e o item 7. Uhum. Essa matéria não caiu na PC, né? Não tinha Não, isso. não caiu na Polícia Civil. Matriz determinante em sistemas lineares, vou dar uma dica, tá? Se você não estudou, Roberta, nem gaste seu tempo amanhã estudando. Pior é que eu estudei, eu não sabia, eu nunca tinha visto, desculpa, eu nunca tinha visto, daí eu estudei pra caramba. Não é algo difícil, tá? Não é algo difícil, não. Não é difícil. Outra coisa, você falou que cai bastante a parte de estruturas lógicas, né? Também, sem querer falar de novo, né? Na PC não caiu, né? E eu também estudei pra caramba que eu não sabia. Não, mas dessa vez, se você pegar as provas... Mas a UFPR, que fez a Polícia Civil, ela não gosta muito de estruturas lógicas, mas a FEPESE gosta. E o que eles mais gostam dentro de estruturas lógicas é aquela parte de então virando então virando ou, as negações dos conectivos. A gente vai ver tudo aqui na revisão de hoje. Beleza. Bom, terminando aqui, o tema 15, 16, 17, parte de matemática. Quem estudou isso, estudou. Quem não estudou, nem gaste tempo vendo isso daqui. Eu coloquei um pouco aqui para a gente poder praticar na revisão, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa revisão com o assunto 1, o assunto que mais cai nas provas da FEPESE, análise combinatória. Vamos ver se vocês estão feras com isso. Podem aí abrir o microfone aí para falar comigo.
O que caracteriza arranjo? Ih, silêncio total. Ninguém lembra? Então, aqui vai a dica para vocês, tá? Arranjo. A ordem importa. Então, o que seria a ordem importar? Questões envolvendo classificação, placas de automóveis, numeração, senhas, tudo isso importa a ordem. Imagine você digitando a senha do seu banco. Não existe uma ordem para você colocar os caracteres? Sim. Se tem esta ordem, importa a ordem. Tudo que importa a ordem é arranjo. E aí, se vocês assistiram às aulas que eu fiz várias questões de arranjo de provas da FEPES. Então, se você, de repente, quiser dar um gás amanhã, pegue as questões que eu fiz das provas da FEPES e execute. Verifique o que é o arranjo, como executa as questões de arranjo, porque é só colocar número nos tracinhos. Colocou número nos tracinhos, você acerta as questões de arranjo. Próximo tema, combinação. É quando a ordem não importa. O que seria a ordem não importar? Vamos montar um grupo. Cecília, Roberta e Lucilena. Se eu trocar a ordem, colocar Lucilena, Roberta e Cecília, a ordem não importa, é o mesmo grupo. Então, todas as questões onde a ordem não importa, eu resolvo por combinação. E aí tem uma formulinha de combinação. Vocês lembram dessa formulinha de combinação ou não? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para vocês. Não vou conseguir. Deixa eu ver aqui. Aqui. Formulinha de combinação, gente. Ó, eu vou escrever aqui com o mouse. Combinação de N, K. Essa formulinha está no material de vocês de análise combinatória, tá? N fatorial dividido por K fatorial N menos... Nossa, escrever com mouse é muito ruim, mas tudo bem. N menos K fatorial. Esta é a fórmula de análise combinatória. Na apostila que eu fiz para vocês durante o curso, tem essa formulinha ali para vocês, tá? Tem até uns truquezinhos de como decora essa formulinha. Mas toda questão de análise combinatória tem que usar a formulinha. De arranjo e permutação é só colocar número nos tracinhos, tá bom? Deixa eu voltar aqui para a nossa tela. Voltamos. Então, combinação está aí para vocês. Grupo, comissão, comitê, a ordem não importa. Ele pediu, quero formar uma comissão com 8 homens, 2-2, com 3 mulheres, 1-1. Normalmente, esses exercícios são exercícios de combinatória. Permutação. O que caracteriza a permutação são aquelas questões de anagrama, de você pegar uma palavra como banana e ficar trocando a ordem. Exercícios de permutação a gente resolve mais ou menos como se fosse de arranjo. Então, minha dica para vocês que estão aí assistindo essa revisão. Se vocês não estudaram análise combinatória, verificar como resolve as questões de análise combinatória da turma que a gente fez, é uma boa revisão. Vocês vão gastar 1 hora, 1h30 vendo essa aula, vocês pegam um jeitão de como faz a maioria das questões da FEPES, que são questões tranquilas de se resolver. Então, é uma dica legal para vocês, caso vocês não tenham estudado análise combinatória. Bom, vamos para o assunto 2, probabilidade.
Outro assunto que cai bastante nas provas da FEPES é esse tema. E aí é legal lembrar que podem cair 3 tipos de questões. A parte básica, regra do ou e a regra do e. O que seria a parte básica da probabilidade? É você simplesmente colocar em cima um número e embaixo outro. Então, por exemplo, vamos sortear um dado, tá? E eu estou querendo a probabilidade de sortear um número par ao lançar um dado. Pergunta que eu faço para vocês é: o que eu quero é que saia um número par. Então, o que eu quero, eu coloco em cima. Quantos números pares tem um dado? Três, né? Isso aí, Lucilena. 3. 3, 2, O 4, 2, 6. o 4 e o 6. Então, 3 eu ponho em cima. E embaixo eu coloco todos os resultados que podem acontecer num dado, que são 6. Então, esse é o tipo de questão mais fácil que pode cair para vocês, que é o item 1, parte básica. O que eu quero em cima e embaixo o que pode acontecer. Fiquem ligados que a maior parte das questões da FEPES, o que cai de probabilidade é a parte básica. Você coloca em cima o que o enunciado deseja e embaixo o que pode acontecer. E, normalmente, Lucilena, é simples, desse jeito que você falou. São 3 números pares num total de 6. 3 sobre 6. Não se esqueçam que vai ter que simplificar e talvez até fazer a continha de divisão. Tá bom? Professor, Oi, pode falar, Roberta. você acha que por ser a nível de ensino médio, as questões sejam mais fáceis, de novo, comparando lá com a Polícia Civil, o nível das questões são um pouco mais fáceis que da Civil ou não? Não, eu vou falar para você, o nível de provas de nível médio ou de nível superior é o mesmo. A única diferença é que a FEPES, ela é mais clara no que ele quer. Então, se ela quer uma questão de matriz ou de determinante, é pum. A UFPR, que você estudou para a Polícia Civil, Roberta, ela enrola mais você. Você, às vezes, tem que ler o enunciado e falar, mas o que é isso? Será que isso é análise combinatória? Não. Será que isso é probabilidade? Às vezes, mistura muitos assuntos numa mesma questão. A UFPR faz isso. A FEPES, não. Ela é mais objetiva nas questões. Ela não enrola muito. Beleza. Tá? Então, é bem mais simples. Mas voltando aqui à probabilidade. Regra do ou é você somar as partes básicas e a regra do e é você multiplicar as partes básicas. Então, quando você usa o ou, você soma. Quando você usa o e, você multiplica. Então, probabilidade, assim como análise combinatória, são assuntos que pelo menos 3 questões vão cair para vocês. Então, fiquem ligados aí que é um assunto quente, que vale a pena estudar e que cai bastante nas provas da FEPES. Tá bom? Então, aqui está o que a gente já falou, probabilidade parte básica, regra do ou, que é você somar, e a regra do e, que é você multiplicar. Tá bom? Vamos para o assunto 3, porcentagem. Esse assunto é outro assunto que cai bastante nas provas da FEPES. Tá? Porcentagem, se você estudou, você acerta as questões, se você não estudou, você não acerta as questões. Basicamente, questões de porcentagem pode cair ou uma regrinha de 3 envolvendo um desses 4 temas, ou aquelas questões de aumento sobre aumento, redução sobre redução. Eu separei aqui 3 questõezinhas para a gente poder trabalhar aqui com vocês. Eu vou dar um tempo para vocês poderem resolver, e no WhatsApp eu vou mandar para vocês a resolução delas, tá? Vamos começar com essa primeira questão. Tentem vocês resolverem essa primeira questão de porcentagem. Para falar aqui a resposta, professor. Pode falar, Cecília. Se você já fez, pode falar. 500. Perfeito, Cecília.
Estou mandando para vocês no WhatsApp da turma a resolução dessa primeira questão aí para vocês, tá? Veja se vocês receberam aí. Recebeu, Roberta? Legal. Então, Cecília, vai tranquilo, porcentagem, você tá fera. Se cair, é esse tipo de questão que pode cair, tá? Onde você faz só uma regrinha de 3. 400 está para 80% e X está para 100%. Lucilene, você entende por que R$400 está para 80%? Sim ou não? Eu acho que por causa do 20% de desconto, né? 100 menos 20, 80%. Perfeito. Então, montou essa regrinha de 3, acerta a questão, tá? Roberta, tudo bem esse tipo de questão também para você? Joia. Mais outro para vocês nesse mesmo estilo. Tentem resolver para mim. Vamos lá, então? Resolvendo a questão. Perguntinha que eu faço para vocês. R$150 no enunciado dessa questão seria o quê? À vista, o preço à vista, né, professor? Preço à vista. E o preço à vista tem o quê que o enunciado fala? 10% de desconto. 10% de 10% desconto. de desconto. Então, 150 vai se associar com que porcentagem? Bom, 90. Tá? Eu faço assim, eu fiz 15 vezes 9, que é... o jeito que eu fiz deu 175. É essa a resposta, Roberta. Portanto, Tá? Essa é a resposta. Tá? Você associou certinho, 150 com 90%. E o cartão sabe como é que vai eu... se associar com 105, porque o cartão tem 5% de acréscimo. Ó, estou mandando para vocês no WhatsApp a resolução. Professor, sabe como eu faço? Eu pego daí 15 e faço 15 vezes 9, 24. Aí eu somo, não deu muito certo isso. Não sei como. Dá uma olhada na resolução, dá uma olhada na Vou resolução. olhar, tá. Tá? 150 vai se associar com 90% e o cartão vai associar com 105. Sempre fazendo a regrinha de 3 para sair esses tipos de questões, tá? Sempre assim. Eu mandei sem querer a imagem no... Não, imagem da primeira, eu fui fazer print e acabei mandando. O outro tipo de questão de porcentagem que pode cair para vocês são aquelas questões de aumento sobre aumento, redução sobre redução. Né? Lembrando que o segredo para resolver essas questões é só multiplicar os fatores. Então, eu separei aqui, deixa eu ver, 2 questões para a gente poder trabalhar. Vamos ver se vocês conseguem fazer essa primeira questão aí que eu separei. (32, prof? Perfeito, Cecília. Estou enviando para vocês a resolução no WhatsApp para vocês, tá?
Toda questão de porcentagem sobre porcentagem, o segredo é multiplicar os fatores. Então, se a mercadoria tem um aumento de 10%, ela vai valer 110. Se ela vai sofrer outro aumento de 20, então ela vai ter 120 de fator. Se você multiplicar 110 com 120, dá uma olhada na resolução aí que eu enviei para vocês no WhatsApp. Dá 132. Tira 100, 32% é a resposta aí para vocês. Então, esse tipo de questão é outro tipo de questão que pode cair para vocês. Só que, nas provas da FEPESE, entre cair o primeiro jeito e esse segundo jeito, o primeiro jeito é o que mais cai. Tá? Então, o primeiro tipo de questão de porcentagem é o mais incidente. Esse aqui cai pouco, tá? Mas tem mais outra questão aqui para vocês. Tentem fazer aí a questão 2. Letra E, não é? Ao meu ver. Lucilena, toda questão que o cara aumenta um valor e depois desconta o mesmo valor, nunca marque a letra E. Toda vez que você aumenta um valor e desconta um valor, você sempre entra no prejuízo, tá? Sempre entra no prejuízo. Então, se cair uma questão parecida com essa na prova, tudo menos a letra E. É a letra B, né? Vai ter desconto, e o desconto é de... Deixa eu ver aqui que eu tenho a resolução no WhatsApp para vocês. Perfeito, Roberta. B de bola. Olá, Lucilena. Dá uma olhada na resolução que eu enviei pelo WhatsApp. Aumento de 20. O fator é 120%. Certo. Redução de 20%. O fator é 80. 80. Você multiplica 120 com 80, dá 96. Tira 100, menos 4. Menos significa desconto. Quando dá positivo, significa aumento, tá? Então, Lucilena, toda vez que você se encontrar com questões como essa, não marque aumento e não marque que não acontece nada. Toda vez que você aumenta um valor e desconta no mesmo valor, é sempre prejuízo para quem faz isso. Tá bom? Tá? Legal. Legal. Próximo assunto que eu tenho aqui para vocês é razão. Não encontrei muitas questões de provas da FEPESE sobre razão. Aqui vale a pena mais a gente lembrar como que resolve exercícios de razão. Então, eu coloquei aqui para vocês que razão é um número dividido por outro. E que normalmente exercícios de razão, ou você resolve por um sistema, ou você monta uma regrinha de 3, que nem eu mostrei para vocês nas aulas que eu gravei para vocês. Tá? Vamos ver como é que vocês acabam saindo com esse tipo de questão aqui. Tentem resolver essa questão de número 1 aqui. Vamos ver se vocês lembram como é que faz razão.
Praça da República, do lado do Museu do Ouro. Seria o 20, prof. 20, perfeito. Vamos ver a resolução? Estou mandando para vocês aí pelo WhatsApp. Acompanhem comigo a resolução aí no WhatsApp que eu enviei para vocês. Então, a primeira coisa que eu monto é a razão entre homens e mulheres. Homens sobre mulheres é igual a 2/3. Tudo bem até aqui? Então, o que significa isso? Que a proporção de homens é 2 e que a proporção de mulheres é 3. Aí ele fala que o total de pessoas na sala de aula é igual a 50. Então, olha só como é que eu termino essa questão. Eu faço uma regrinha de 3, que 50, que é o meu total, é proporcional ao meu total proporcional, que é o 2 mais 3. Então, 50 está para 5, e o que eu quero são os homens. Os homens são proporcionais a qual número que está na razão? 2. Então, é só fazer essa regrinha de 3 que eu mato exercícios de razão. Tudo bem? Legal. Próximo tema que eu coloquei aqui, regrinha de 3, né? Regra de 3. Se cair regra de 3, pelo que eu olhei nas provas da FEPESE, não vai cair a regra de 3 simples, deve cair a composta. Mas não custa nada a gente lembrar a regra de 3 simples, né? Então, primeiro passo na regra de 3 é você ver se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais são aquelas grandezas que, quando você aumenta uma grandeza, a outra também aumenta. Já as grandezas inversamente proporcionais são aquelas onde você aumenta uma grandeza, a outra diminui. E aí o segredo da regra de 3 é, se as grandezas são diretamente proporcionais, multiplique em cruz. Se as grandezas forem inversamente proporcionais, multiplica em linha. Tá? Então, eu pergunto para vocês essa primeira questão aqui. Um muro com 20 metros quadrados foi feito em 15 dias. Para fazer um muro com 36 metros quadrados, vai demorar quantos dias? Minha pergunta para vocês é, essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? O que vocês acham? Diretamente. Diretamente. Quanto mais metros quadrados você constrói, mais dias você consome. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais multiplica em cruz, né? Vou mandar para vocês a resolução dessa questão aí para vocês. Dá uma olhada. Tudo bem? 20 está para 15, 36 está para x. Como as grandezas são diretamente proporcionais, multiplica em cruz. Tudo bem? Vamos para a segunda questão que eu coloquei aqui para vocês. Carlos viaja para o Rio de Janeiro em 7 horas, mantendo uma velocidade de 100 km por hora. Se viajasse a 140 km por hora, em quantas horas chegaria ao Rio de Janeiro? Minha pergunta para vocês, essas grandezas, velocidade e tempo, na opinião de vocês, são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Inversamente. Perfeito. Aumenta a velocidade, o que acontece com o tempo para chegar no meu destino? Diminui. Grandezas inversamente proporcionais, o segredo para resolver é multiplica em linha. Dá uma olhada na resolução aí que eu vou mandar para vocês. Tudo bem aí a resolução que eu mandei para vocês? 7 está para 100 e x está para 140. Como vocês localizaram que as grandezas são inversamente proporcionais, multiplica em linha. O x multiplica o 140 e o 7 multiplica o 100. Aí faz a continha, vai dar 5 horas. Tudo bem até aqui? Sim. Então, tem um problema nas questões de regra de 3, tá? E eu vou pedir para que vocês tentem resolver essa questão 3 sozinhas. Já vou avisando, é igual à anterior, é velocidade e tempo,
as grandezas são inversamente proporcionais. Mas o problema nessa questão 3 é a continha. Então, eu vou dar um tempinho para vocês tentarem resolver essa questão e vamos ver o que vai acontecer com vocês. Tentem resolver essa questão 3. Letra A. Letra A. Tá. Quem falou letra A? Eu, Roberta. Eu, Roberta. Tá. Roberta, você fez a regrinha de 3. 6 está para 100 e x está para 90, correto? Sim. Aí ficou 600 dividido por 90, correto? Não, eu fiz... Como a distância a distância não entra, que é a mesma coisa. Eu fiz 6 horas, está para 100 quilômetros, assim como o x está para 90. Isso. X Aí igual não 90. pode multiplicar em cruz, tá? Não pode? Não pode. Ah, então eu Por quê? errei. Porque as grandezas são inversamente proporcionais. E grandezas inversamente proporcionais, Roberta, você tem que multiplicar em linha. E por que é inversamente proporcional? Se aumenta a velocidade, o que acontece com o tempo para você chegar no destino? Fui. Diminui. Então, as grandezas são inversamente proporcionais. Tudo bem, Roberta? Sim. Tá? Então, você tem que multiplicar em linha. Então, você vai ficar com 600 dividido por 90, tudo bem? Aham. Então, eu vou pedir para todo mundo que está assistindo a aula, faz a continha 600 dividido por 90 e me fala qual é a resposta agora. Professor, por que 90? Perdi o fio da meada ali. Por que 90? Não seria 10 vezes x e o... Então, olha só, 100 ele vezes fala que a 6? velocidade média, Cecília, vai reduzir em 10. Então, se a velocidade era 100 e ela vai ser reduzida em 10, ela vira 90. Ah, li Faz errado. sentido? Eu li entendendo que a velocidade seria 10. Não, vai reduzir em 10. Por isso Olha minha lá, o conta deu Jason errado. fez a continha aqui. Eu Jason, acho tá certinho a sua conta, tá, Jason? Acho que é D, né? Quem falou D? A Roberta. Isso. Então, vamos lá, que o Jason, ele colocou aqui uma resposta no chat aqui que eu vi para ele.
Jason, tá certinho a sua conta, 6,66666666666. Só que isso não é 6 horas e 6 minutos, tá? Não é 6 horas e 6 minutos. Isso aí é 6 horas e 0,66 de uma hora. Eu vou mandar para vocês a resolução no chat, só para vocês poderem ver a sacanagem que tem essa questão. Dá uma olhada na resolução que eu enviei para vocês no chat. No WhatsApp. Olha lá. Deu 600 dividido por 90. Dá 6,66666666. Quando a conta não dá exata, pelo amor de Deus, a vírgula não é minutos, tá, Roberta? Sim. Você fez 5,40. Lembra a tua resposta? Não, eu mudei agora para D. Não, mas lembra a sua resposta fiz anterior errado. que tinha dado 5,40? Sim, tá errado. Não é 5 horas e 40 minutos, tá? Sim. A vírgula tem que multiplicar por 60, que nem eu enviei aí no chat para vocês. Sim, aham. Então, não esqueçam disso. 0,6 da hora. São 6 horas, mais 0,6. Tá? Então, se cair regra de 3 para vocês simples, a sacanagem pode ser na transformação do tempo. Só tomem cuidado com isso, porque essa questão 3 ela é igualzinha a 2. Uhum. Oi, vai pode ter falar. aquela... Só por curiosidade, você vai dar aquela... Cai aquela regra de 3, que são 3? Sim, é a próxima agora. Ó. Desculpa. Repare só, é a regra de 3 composta, é o assunto 6. Regra de 3 composta, o segredo é você identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, acompanhe comigo aí a leitura dessa questão e eu vou armar ela aqui num quadro para vocês, tá? Deixa eu só pegar aqui a questão. Então, para pintar 108 metros quadrados de uma cerca, 4 pessoas trabalham 1,5 horas por dia durante 6 dias. Considerando que cada pessoa consiga pintar o mesmo número de metros quadrados por unidade de tempo, ele quer saber, para pintar 288 metros quadrados de uma outra cerca, 8 pessoas precisam trabalhar 2 horas por dia durante quantos dias? Então, vamos armar essa questão aqui com vocês. Deixa eu apagar aqui. Então, olha lá, Roberta, o que você falou. Espera aí, deixa eu escrever aqui. Então, nós temos ali 108. 108. Está para 4, 1,5 e 6. Deixa eu só colocar aqui a legenda disso. Aqui seria metro quadrado, pessoas, hora por dia, e dias. Seria isso que você me perguntou, não foi, Roberta? Isso, que eu também me perco nessa flecha para baixo. Não tem flecha, tá, Roberta? Tá. Esse negócio de flecha só complica a vida das pessoas. Bem isso. O segredo é você identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vamos lá. Sempre compara com o X. 108 metros quadrados eu faço em 6 dias. 288 metros quadrados. Eu estou aumentando os metros quadrados. A pergunta é, eu vou gastar mais ou menos dias para fazer 288 metros quadrados? Mais.
Então, quando uma grandeza aumenta e a outra também aumenta, essas grandezas elas são diretamente proporcionais, tudo bem? Repara que eu não estou colocando flecha nenhuma. Vamos fazer a próxima comparação. Pessoas e dias. 4 pessoas fazem um serviço em 6 dias. Se eu estou aumentando o número de pessoas para 8, o tempo para fazer vai aumentar ou vai diminuir? Diminuir. Grandezas inversamente proporcionais. Faz sentido? Se aumenta o número de pessoas, a quantidade de dias para resolver diminui. Então, pessoas e dias são grandezas inversamente proporcionais. E agora eu vou comparar horas-dias com dias. Olhando ali. Trabalhando 1h30 por dia, eu faço um serviço em 6 dias. Se eu trabalhar 2 horas por dia, o que vai acontecer com a quantidade de dias? Vai aumentar ou vai diminuir? Diminuir. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais, tudo bem? Não entendi. Ó, eu estou trabalhando mais horas por dia, então o tempo para executar o serviço vai diminuir. Eu trabalho mais horas, o tempo diminui. Grandezas inversamente proporcionais. Pronto, fez isso, é só você fazer essa continha daqui. 6 está para x, que é a primeira fração, igual 108 está para 288 vezes o 4 e o 8. Por ser inversamente proporcional, você tem que inverter o 4 e o 8. E o 1,5 e o 2, por ser inversamente proporcional, você tem que inverter também. E agora é só fazer toda essa continha daí. Eu vou mandar a resolução para vocês no WhatsApp, tá? Aí agora é só fazer isso que eu mandei aí para vocês. O 108 vai multiplicar com 8, que vai multiplicar com o 2. O 288 vai multiplicar com 4, que vai multiplicar com 1,5. Só que, gente, se você for multiplicar tudo isso, você vai ficar até amanhã fazendo continha. É mais fácil simplificar, que nem eu fiz aí para vocês. Essa questão dá 6 a resposta, tá? Você viu, Roberta, como não tem que ter flechinha? É só identificar se é diretamente ou inversamente proporcional. Só isso. Dá também para montar ali, em vez de montar tudo junto, não dá para montar separado? Não pode, tem que montar tudo junto. O x vai ser igual às outras frações multiplicadas. É sempre assim que resolve regra de 3 composta. A fração do x igual às outras frações multiplicadas, onde o que for inversamente proporcional tem que inverter. Diretamente proporcional não inverte. Não pode fazer por partes. Professor, pode voltar só para tirar uma foto? Isso. Beleza, obrigada. Esse arquivo está disponível para vocês, viu? Ah, tá. Está disponível Não, é que a gente, para vocês. a gente não recebeu de tarde, mas vai estar lá? Eu passo já, então, pelo WhatsApp para vocês. Beleza. Eu passo beleza. lá no WhatsApp para vocês, sem problemas. É só terminar então a aula aqui, eu já melhor. passo. Obrigada. Bom, próximo assunto, geometria. Geometria, ou você decorou as formulinhas de geometria para perímetro, área e volume, ou você não vai conseguir resolver os exercícios de geometria. Então, nessa parte de geometria aqui, o que eu quero que vocês não podem esquecer é circunferência. Falou perímetro, 2πr. Não pode esquecer essa formulinha. Tá? Não precisa gastar o tempo copiando, tá, Roberta? Eu estou vendo você e a Cecília aí copiando. É que eu tenho mania de estar sempre escrevendo. Tá? O arquivo vai ficar disponível. Olha só o que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei tudo numa única tela para vocês do que vocês precisam decorar de importante de geometria de fórmula. Tá bom? Então, tá tudo aqui, tá? Então,
Para a prova, não pode esquecer essas formulinhas aí. E tomar cuidado com aquelas transformações que podem cair para vocês de metro para centímetro, de centímetro para quilômetro, porque a FEPESE costuma muito colocar essas pegadinhas. Eles costumam muito colocar metro e centímetro na mesma questão. E aquelas medidas, um cúbico? Igual a 1.000 litros. Isso é só para volume. Mas tem outros também, né? Tem, mas fica só com essas, senão você vai ter que decorar muitas coisas. Muita coisa, tá. Tá? Fica só com essas aí. Geometria é um assunto que sempre cai uma questão nas provas da FEPESE quando geometria está no conteúdo programático. Então, geometria é outro assunto quente aí. Mas aqui está a dica. Se você não decorou essas formulinhas, não vai ser amanhã que você vai conseguir decorar. Então, quem decorou ao longo desse período, antes da prova, as formulinhas, legal. Se não decorou, esquece. Tem outras coisas muito prioritárias, como análise combinatória e probabilidade, que é muito mais fácil lembrar e resolver as questões ali do que essa de geometria. Tá bom? Próximo assunto que eu coloquei aqui, trigonometria. Gente, esse assunto aqui tem muita coisa para decorar. E eu coloquei aqui nos slides tudo que vocês precisam decorar sobre trigonometria. Tá? Então, o que é primeiro quadrante, o que é segundo quadrante, o que é quarto quadrante. O valor do seno, do cosseno e da tangente, tem que decorar esses valores aí, tá certo? E todas essas formulinhas daqui, ó, tudo isso daqui. Então, é um assunto que, se você estudou, ótimo. Se você não estudou, não gaste seu tempo com isso de hoje para amanhã e nem no sábado. Deixe em branco. É uma questão se cair de trigonometria para vocês, tá bom? Quem decorou tudo isso e acompanhou as aulas que eu gravei sobre trigonometria, show de bola. Tem até uma resinha ali dos triângulos, tá? Deixa eu ver aqui que alguém colocou aqui, ó. O Jason falou, eu vou deixar trigonometria em branco. Não tenha vergonha, Jason. Não tenha vergonha de deixar em branco, não. Trigonometria é um assunto igual matriz determinante. Ou você estudou, ou você não estudou. Olha lá, a Cecília também escreveu. Eu também. Tá? Sinta-se normal. Legal. Outro assunto que eu coloquei aqui para vocês é determinante. Determinante, se você não estudou nada, vale a pena lembrar como calcula determinante de ordem 2, né? Como vocês estão vendo nessa tela, multiplica as diagonais. Estão vendo ali na tela? É só multiplicar as diagonais. Multiplicou as diagonais, você calcula o determinante de ordem 2. Tá bom? Não pode esquecer que você multiplica a primeira diagonal, multiplica a segunda diagonal e tem que subtrair uma da outra. Com números fica mais fácil de entender. Olha lá. 8 vezes 4, 32. 6 vezes 5, 30. 32 menos 30, 2 é o determinante dessa matriz. Tá bom? 8 vezes 3, 24. 6 vezes 5, 30. 24 menos 30, menos 6 é o valor do determinante aí para vocês. Então, se cair determinante de ordem 2, é só lembrar que é só multiplicar em cruz. Tá bom? Cai muito mais determinante de ordem 2 do que de ordem 3, tá? De ordem 3 é mais complicadinho resolver, porque você tem que seguir esses passos aqui. Repetir a primeira e a segunda coluna e multiplicar todas as diagonais com 3 elementos, que nem eu estou fazendo aí. E você tem que fazer a outra diagonal também. E aí depois você vai pegar a primeira soma das diagonais e subtrair dessas somas de diagonais. Se você não estudou determinante de ordem 3, não gaste seu tempo com isso, mas de ordem 2, vale a pena gastar como calcula determinante de ordem 2, tá bom? Sistemas lineares. Esse assunto aqui, se você não estudou, é outro assunto que você também deve deixar em branco, porque você tem que lembrar dessas regrinhas daqui. SPD, uma única solução. SPI, infinitas soluções. E SI, não possui solução. Cai pouco isso. E se você não faz ideia o que é SPD, SPI e SI, você... Eu vi isso. Ai, nunca vi isso. Mas, Roberta, você chegou a assistir as aulas que eu gravei? Sim, sim. Ué, nas aulas que eu gravei tinha isso.
Não, sim, mas eu digo assim, eu não vi antes, eu acabei não conseguindo fazer os Ah, exercícios. tá. Porque Não não é deu tempo de difícil fazer fazer, isso, mas mas não é é um difícil. assunto assim que, nossa, parece do além. É igual trigonometria também. Se você não estudou isso, não gaste Ah, seu tempo não, estudando isso o amanhã. resto até que eu estudei para PC, venho estudando. É que o que não caiu na PC, daí, que nem matriz, eu achei fácil, estudei. Agora, esse daí não consegui estudar. Esse edital, comparando com a Polícia Civil, ele é 60% maior do que a Polícia Civil. Uhum. Então, ele tem mais da metade de assuntos que você não viu para a Polícia Civil, e esse Sim. assunto é um deles. Tá? Uhum. Bom, conjuntos. Conjuntos, ou você estudou ou você não estudou. Conjuntos, vale a pena ver essas formulinhas, né? Lembrar essas formulinhas que elas ajudam a resolver rápido as questões de conjuntos. Com 2 conjuntos, S1 menos S2 mais N, e com 3 conjuntos, S1 menos S2 mais S3 mais N. Se você faz com bolinhas, pode fazer as questões com bolinhas também, só que usando as formulinhas é mais rápido, tá bom? Bom, entramos agora na parte de lógica aqui com vocês. Vamos ver como é que vocês estão aí com lógica. Lógica, gente, é outro assunto que pelo menos 2 ou 3 questões devem cair para vocês, tá? E se cair, é lembrar daquelas regrinhas de equivalências lógicas e negações lógicas. E a primeira regrinha é essa daí que a gente está vendo, né? São as regras de equivalência. Então virando então virando ou. O que vocês lembram do então virando então? Alguém lembra da regra do então virando então? Ninguém lembra? Inverte e nega. Não pode esquecer dessas regrinhas, tá? Então virando então, você inverte as frases e nega. Já já tem uma questão aqui para a gente poder trabalhar o então virando então. O então virando ou é a regra do Neymar. Nega a primeira, mantém a segunda. Lembrar que o NE nega e mantém. Nega a primeira, mantém a segunda, tá? Então, essas são as regrinhas de equivalência. Regrinhas de negação. A distributiva, que é o E virando ou e o ou virando E. E a negação do então, que é a regra do amante, né? Mantém a primeira e nega a existência da segunda. A regra do amante cai muito nas provas da FEPESE, tá, gente? Fiquem atentos aí. Quando a gente faz desse jeito, fica meio ruim fazer as regrinhas de equivalências e negações. Fica mais legal a gente trabalhar a questão em si. Então, vamos ver se vocês conseguem resolver essa questão 1, que é o então virando então. Ó, a regra está lá. Inverte e nega. Eu pergunto para todos vocês, não falem em voz alta, tá? Eu vou dar 1 minuto para vocês poderem resolver essa questão 1. Qual é a alternativa correta dessa questão 1? Não falem no chat, não escrevam no chat e não falem. Eu já mostro o gabarito para vocês. Tudo bem a resposta correta? Inverte e nega. Então tá lá, se os juros bancários são altos, então a inflação é baixa. Você inverte a última frase com a primeira e nega elas. É só lembrar dessa regrinha que você acerta questões de então virando então. E ó, esse assunto é quente nas provas da FEPESE. Não pode esquecer essas regrinhas. Vamos para a próxima questão?
A próxima é a regra do Neymar. Você nega a primeira e mantém a segunda. É o ou virando então. Então, eu tenho aí uma frase com o ou e quero uma equivalente. O ou vai virar então. Vamos ver se vocês conseguem descobrir qual a resposta correta. Vou dar 1 minuto aqui para vocês. Às vezes atribuído a Platão, a Jesus, às vezes atribuído a radicais como Graco Babeuf no século Aconteceu XVIII, isso ontem, ou às vezes professor. atribuído aos materialistas marxistas do XIX. Aconteceu a mesma coisa ontem com a professora Helena. Privada, comunista em geral, pressupõe que Tem não que ver deva com o professor Márcio, como é que faz. alguns pressupõem uma etapa intermediária que é a ditadura Deixa eu ver proletária. aqui. Nem na juventude eu fui comunista ou socialista, mas a extrema-direita costuma considerar comunista É aquele cara, né? a Esqueci o extrema-direita. nome dele. Karnal. Karnal, é. Comunista, então, nesse sentido, eu sou comunista. Se É tipo uma interferência. Eu acho que isso acontece após 1 hora no Zoom. Ah, é? Acho que parou. Sadinho, né, otário? Flash foi um acidente. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou. O músico Paulo Jobim Filho, Estou ligando para o o músico, Márcio. cantor e compositor Oi? Tom Jobim, Estou ligando para o Rio de Janeiro, Márcio. aos 70 Ah, tá. Eu mandei um WhatsApp também. anos da bexiga, assim como o pai. A pessoa tá indecisa do que vai ficar, né? Bom, mas que letra que deu para vocês essa questão 1? Eu botei A. Ah, perfeito. Eu também Né? coloquei A. Nega a primeira, mantém a segunda. Tá. Tá? Vamos para a próxima aí. Próxima questão também é a negação do e ou a negação do ou. Né? Toda vez que ele pedir a negação de uma frase, é só fazer a distributiva. Vamos lá, essa aí eu vou dar 30 segundinhos para vocês. Vamos ver se vocês conseguem fazer essa. Trinta segundos, gabarito dela, B de bola. B de bola. Tá? Esses tipos Mas- de questões, gente, não pode perder, tá? E pelo menos 2 questões podem cair para vocês, de lógica. Tá? Oi, o que você ia falar, Roberta? Eu fiz olhando a primeira. Agora aqui tem duas formas, ou faz de um jeito ou faz de outro. Não, não, é porque a negação do e e a negação do ou é a mesma propriedade. Você faz tá. a distributiva e inverte o conectivo. Uhum, Né? O e vira ou e o ou vira e. uhum. E, ó, se eu tivesse que apostar numa questão, eu apostaria nessa daqui, a negação do então, que é a regra do amante. Vamos lá? Tentem resolver. Vou dar 1 minutinho para vocês.
Letra E. Letra A. E letra E. Letra E. Tempo esgotado. Vamos lá. Cecília, você que falou letra A, tá? Vamos lá. A regra do amante é: você mantém a primeira, mantém a Inverti. titular e nega a existência da segunda. Essa é a regra do amante. Você mantém a primeira, que é está chovendo, e nega a existência da segunda. E não leva o guarda-chuva. Então, a resposta correta é a letra E. Tudo bem aí? Guarde isso, porque esse tipo de questão é o mais clássico das FEPESE que vem caindo nos últimos anos, tá? Das propriedades de equivalências e negações lógicas, essa é que eles mais usam. Tá bom? E o último tema que eu coloquei aqui para vocês da nossa revisão é a negação dos quantificadores, tá? Vamos ver aqui para vocês a negação dos quantificadores aqui que a gente tem. Não posso me esquecer que a negação do termo todo é algum não é, e vice-versa, tá? A negação de todo é não é nenhum é. Eu chego aqui e falo, todo mundo que está assistindo esta aula é mulher. Qual que é a negação disso? O Jason. Alguém não é mulher, o Jason. Então, a negação do termo todo é não é nenhum é. A negação do termo todo é você encontrar uma exceção. Ó, todo mundo que está assistindo esta aula mora em Curitiba. Qual que é a negação disso? A Lucilena. Ela não mora em Curitiba, ela mora em Santa Catarina. Então, Eu alguém também não. mora em Curitiba. Ficou claro isso para vocês? Então, não pode esquecer. Tá, Cecília. Oi? A Cecília também não. Ah, então a Cecília também negou aí a frase. Tá? Alguém não mora em Curitiba. Então, a negação do termo todo é, não é nenhum é, tá? A negação de todo é algum, não é, e vice-versa. A mesma coisa a negação de nenhum é. Nenhuma pessoa que está assistindo esta aula é mulher. Como é que eu nego isso? A Roberta, a Cecília, a Lucilena, acho que a Stephanie, né? Tem Stephanie que eu vi, Stephanie. A Stephanie está aí, e eu não sei se é homem ou mulher. Tá? Então, a negação de nenhum é algum é, e vice-versa. Por exemplo, nenhuma pessoa nesta sala, nesta aula, torce para o São Paulo. Se alguém torce para o São Paulo, já nega a frase nenhum é. Então, cuidado com os quantificadores. Se cair para vocês, vai cair desse jeitinho aqui, que nem eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, a negação do termo todo é, pelo menos um não é, ou algum não é, e vice-versa. Então, eu pergunto para vocês, qual que é a negação do termo todo corintiano é fanático? Algum corintiano não é. Algum corintiano não é fanático, tudo bem? E qual é a negação de algum corintiano não é fanático? E vice-versa. Todo corintiano é fanático. Não esqueçam disso, tá? A negação de todo é e algum não é, e vice-versa. Tá? Então, a negação do termo todo corintiano é fanático é algum corintiano não é fanático. E a negação de algum corintiano não é fanático é todo corintiano é fanático. Guardem isso. A mesma coisa aqui. A negação de nenhum é algum é, e vice-versa. Qual que é a negação de nenhum corintiano é fanático? Menos um corintiano é fanático. Pelo menos um corintiano é fanático, ou algum corintiano é fanático. E qual que é a negação de algum corintiano é fanático? Nenhum corintiano é fanático. Ah, tá. O vice-versa. A negação. Ó, essa tela daqui resume muito bem o que você precisa decorar. A negação de todo é algum não é, e vice-versa.
A negação de nenhum é algum e vice-versa. E quando cai isso, gente, quando cai isso, cai facinho, desse jeito aqui. Tentem resolver essa questão aqui. Letra D. Pelo menos um D. Pelo menos um. Letra D? Alternativa correta, letra D. D. Pelo menos um homem não é afetuoso. Só isso, gente. Qual é a negação de todos os homens são afetuosos? Algum homem não é afetuoso. Pronto, já negou a frase todos os homens são afetuosos. O que você não pode é marcar a letra B de bola. Marcou a letra B de bola, juro, minha mão vai sair da prova dando tapa, tá? Não pode marcar a letra B de bola. Mais outra questão para vocês. Vamos lá para essa daqui. Algum empregado. C. Isso aí, Jason. Matou. A resposta correta, letra C. C. Mais outra para vocês. Acertou mais uma, Jason. A alternativa correta está aqui para vocês. Letra C. C. A negação de algum funcionário estar com férias vencidas é nenhum funcionário está com férias vencidas. E acho que essa é a última questão aqui para a gente, hein? Você colocou a mesma? Não, agora é algum funcionário não está com férias vencidas. Olha a questão anterior. A anterior é algum está com férias vencidas. Agora essa é algum não está com férias vencidas. Não é a mesma questão. Pode falar? Pode? A letra B. Não. Qual que é a negação de algum não está? Nenhum. Seria C? Nenhum. C. Seria C? Não. Lembra? A negação de todo é. Qual que é a negação do termo todo é? Algum não é. A negação do termo todo é algum não é. Então, a negação do termo algum funcionário não estar com férias vencidas é todos os funcionários estão com férias vencidas. Letra D de dado. Tá? Guarde isso aqui, ó. Isso aqui é o que vai fazer você matar esse tipo de questão, tá? A negação do termo todo é algum não é, e vice-versa. A negação do termo nenhum é algum é, e vice-versa. Guardem isso. Então, essa última questão que vocês travaram, olha só ela aqui, ó. Algum funcionário não está com férias vencidas. A negação de algum não está é todos estão com férias vencidas. Letra D de dado. Fechamos aqui, então, com vocês? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? A gente tem ainda mais uns 10 minutinhos de aula. A tabela verdade, você acha que cai, prof? Então, isso faz parte de estruturas lógicas, tá, Roberta?
não acho que isso vai cair, porque se você pegar as questões da FEPESE, o que cai de estruturas lógicas é a parte de equivalências e negações lógicas. Pode cair? Pode, mas não é muito normal. Pega o histórico das provas da FEPESE que você vai ver isso, tá? Eu vou refazer. Amanhã, se tiver qualquer dúvida, eu te aviso, prof. Sim, vocês me encontram pelo WhatsApp ali na turma, ou de repente até mesmo no meu Instagram, @SérgioAltenfelder. Professor, Oi, quem está falando? é a Lucilena. Oi, pode falar, Lucilena. Então, eu ouvi o pessoal falando que quando não souberem, vão deixar em branco a questão, mas essa prova é aquele estilo que se marcar errado, desconta? Não, você pode chutar. Você pode chutar qualquer letra. Mas o que eu falo deixar em branco é, se você, por exemplo, não está estudando trigonometria, entre aspas, deixa em branco. Você vai chutar. Sim. Tá certo? Mas quando eu falo deixar em branco, é no sentido de você não gastar seu tempo estudando isso se você não estudou. Entendi. Tá? Mas você tem que chutar, tá bom? Sim, que eu olhei o edital, não tinha isso, pensei, será que passou batido? Não, mais uma gíria que eu uso, que é deixar em branco, é passa batido a questão. Mas você tem que chutar alguma coisa. Chute. Deixa abaixo. Então tá bom, obrigada, professor. Tranquilo. Ninguém? Deixa eu ver se eu ganho aqui, ó. Vamos ver se vocês vão ganhar um abraço aqui. Deixa eu ver se eu ganho aqui um abraço desse cachorrinho pequeno. Vem cá. Sobe. Deixa eu ver se ele sobe aqui em mim. Não vai vir. Não, porque tá na frente, ele não quer ir. Não vai, ficou com vergonha. Olha só o tamanho do cachorrinho aqui. Nossa! Que raça que é? São Bernardo. Ah, é o São Bernardo. Nossa! Ó, tá comendo aqui, ó. Acabou o interesse. Vamos ver se vem. Olha lá. Esse aqui é o abraço da aprovação, ó. Ah, é. Legal. Legal. Bom, prof, ele come muito, né? Não, pior que come pouco. Não come muito, não. É dosado, né? Porque senão fica muito gordo, aí dá problema nas juntas, essas coisas. Sim, que legal. É isso aí, então, gente. Nós vamos ficando por aqui. Boa aula para vocês à tarde. Obrigada, prof. Só mandar mensagem para mim, eu respondo rapidamente aí para vocês. Inclusive, tá bom. A aluna que mandou mensagem para mim no WhatsApp, eu preciso até responder ela. Vou responder agora para ela. Prof, você está com algum curso presencial? Se eu estou com algum curso presencial, com exercícios para o TRT e exercícios para o INSS. É que eu vou continuar estudando, porque provavelmente vai ter prova para perito de odonto, agora, 2023, e aí eu vou... A Ana está indo, não está? A Ana está na turma do INSS. Eu vou me programar, então, para ir com ela. Tem a turma do INSS, que é certo e errado, e a turma do ABCDE, que é dos TRTs, que é na quarta-feira, tá, Roberto? E dá para entrar assim no meio? Dá? Não é no meio, vai iniciar uma turma na próxima semana do INSS, inclusive. Ah, beleza. Uhum. Tá bom? Beleza. Obrigada. Bom, então, gente, boa noite. Beijo para vocês, sucesso. Se alguém tiver alguma dúvida, só me procurar no WhatsApp ali, é fácil falar comigo e eu respondo imediatamente aí para vocês. Beleza, obrigada, prof. Obrigada. Tchau, pessoal. Boa aula aí para vocês aí no segundo turno. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Até depois. Até depois.